Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a palestra Fé, Vida e Evidências. O tema de hoje é a segunda parte do Grande Conflito. Grande Conflito terminou. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor estará comigo neste dia do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol, o sábado do Senhor, meu Deus, 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo, para apresentar essa verdade do grande conflito para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Vamos com a segunda parte do grande conflito. Gênesis, capítulo 3, verso 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. E este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quer dizer, aqui foi depois do pecado de Adão e Eva. E Jesus falou para Eva: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Quer dizer, entre a mulher e Satanás. E isso se cumpriu. Que Deus vai pisar na cabeça da serpente, na cabeça de Satanás, destruirá Satanás. E que que Jesus morreu na cruz e feriu o calcanhar. Grande conflito na página 505. A sentença divina pronunciada contra Satanás depois da queda do homem foi também uma profecia, abrangendo todos os séculos até o final do tempo, e prefigurando o grande conflito em que se empenhariam todas as raças dos homens que viessem sobre a terra. Exatamente. Continuando, Deus declara: porém inimizade, e esta inimizade não é entretida naturalmente. Quando o homem transgrediu a lei divina, sua natureza se tornou má, e ele ficou em harmonia com Satanás, e não em desacordo com ele. Não existe por natureza nenhuma inimizade entre o homem pecador e o originador do pecado. Exatamente, hoje os homens estão mais amigos de Satanás do que de Deus. Se Deus não houvesse interposto de maneira especial, Satanás e o homem teriam entrado em uma aliança contra o céu. E ao invés de alimentar inimizade contra Satanás, toda a família humana se teria unido em oposição a Deus. Exatamente. Mas Deus fez o certo. Hoje existe uma classe que é de Deus e uma classe que é de Satanás. Satanás tentou o homem a pecar, assim como fizera com que os anjos se rebelassem, para deste modo poder conseguir cooperação em sua luta contra o céu. Mas quando Satanás ouviu a declaração de que existiria inimizade entre ele e a mulher e entre a sua semente e a semente dela, compreendeu que seus esforços para depravar a natureza humana seriam interrompidos, que por algum meio o homem seria habilitado a resistir ao seu poder. Exatamente, Deus. Jamais vocês podem dizer o que vocês quiserem. Os satanistas que escrevem livros, que inventam a natureza humana como que é de Satanás, que essas coisas, é mentira. Podem escrever, podem publicar, que com Deus, Satanás nunca vencerá.
Deus vai derrotar Satanás e de maneira nenhuma, se nem no passado deixou ele configurar o seu poder entre as nações, se dizerá agora. Então, quer dizer, Satanás sabe que já está derrotado, mas ele quer impor o seu domínio para a destruição. Mas Deus, com a segunda vinda de Jesus, estabelecerá tudo. O grande conflito na página 506 é a graça que Cristo implanta na alma, que cria no homem a inimizade contra Satanás. Sem esta graça que converte e este poder renovador, o homem continuaria cativo de Satanás, como servo sempre pronto a executar-lhe as ordens. Quem quer que se ache a aborrecer o pecado em lugar de o amar, que resista a essas paixões que têm dominado interiormente e as vença, evidencia a operação de um princípio inteiramente de cima. Exatamente. Grande conflito, página 507. Quem quer que veja o caráter repelente do pecado e na força do alto resista à tentação, certamente suscitará a ira de Satanás e de seus súditos, ódio aos puros princípios da verdade e opróbrio e perseguição aos seus defensores. Existirão enquanto houver pecado e pecadores. Os seguidores de Cristo e servos de Satanás não podem harmonizar-se. O agravo da cruz não cessou. Exatamente. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Exatamente. Olha o que aconteceu com os cristãos lá em Roma. No primeiro século, foram perseguidos, mortos. Na arena lá do Coliseu, foram jogados às feras, foram martirizados, morreram pregados na cruz. E de lutadores que desfinharam a pessoa ali mesmo, e o público assistindo e rindo, aplaudindo. Então, foram fervorosamente mortos. É uma cena horrível, mas é o preço que pagaram por seguir Cristo. Mas esse preço é vantajoso, porque estamos aqui na Terra, temos que ter a vida eterna, temos que almejar a vida eterna, não dar créditos a esse mundo que estamos vivendo, não, temos que dar créditos à eternidade, que é viver na Nova Jerusalém. No livro Grande Conflito, na página 507. Assim como Satanás se esforçou... Desculpem, tô com uma tosse horrível. Assim como Satanás se esforçou para lançar a agonia sobre Deus, seus agentes procuram fazer mal ao povo do Senhor. O Espírito que matou a Cristo impele os ímpios a destruir seus seguidores. Tudo isso está prefigurado naquela primeira profecia. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente e a sua semente. E isto continuará até o final do tempo. Exatamente. Isso vai acontecer até o final, até a segunda vinda de Jesus, que eu estou esperando. Grande conflito na página 508. Enquanto os homens se acham em ignorância quanto aos seus estratagemas, este vigilante adversário se opõe em seu caminho a cada momento. Intromete-se em cada compartimento do lar, em toda a rua de nossas cidades, nas igrejas, nos conselhos nacionais, nos tribunais de justiça.
confundindo, enganando, seduzindo, arruinando por toda a parte a alma e o corpo de homens, mulheres e crianças, desembrimando famílias, semeando ódios, rivalidade, contenda, sedição, assassínio. E o mundo cristão parece olhar estas coisas como se Deus as tivesse designado e eles devessem existir. Exatamente, povo de Deus. Hoje o mundo está assim, governos brigando um contra o outro, em declínio total, decreto dominical se pondo à porta, mercados sendo fechados aos domingos, um caos total, e famílias que odeiam, entre a família, um odeia o outro, um coração duro, não conversa com o irmão, não conversa com um primo, não conversa com a prima, não conversa com um tio, um ódio que se propõe a, dentro da família, que Deus uniu, uma família, uniu para que todos pudessem viver em harmonia. Então, quer dizer, olha que Satanás está propondo na terra e as pessoas caem na armadilha. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Você vê que a palavra Deus ali está em minúsculo, né? Porque é Satanás. Para que lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Exatamente. Hoje o mundo está cego. Não estão mais com aquelas palavras na boca, que Deus que Cristo é Deus, e que Deus é o nosso Salvador, que é o nosso Pai. Então, quer dizer, está cego a orgias, festas, bebidas, drogas. Como vai saber da palavra? Todos os que não são decididos seguidores de Cristo são servos de Satanás. No coração não regenerado há amor ao pecado e disposição para acariciá-lo e desculpá-lo. No coração renovado há ódio e decidida resistência ao pecado. Quando os cristãos escolhem a sociedade dos ímpios e incrédulos expõem-se à tentação, Satanás esconde-se das vistas e furtivamente estende sobre os olhos dele seu véu enganador. Exatamente. Está enganando a população. E pastores hoje mesmo, pastores se envolvendo com política. Vários pastores botando ódio entre direita e esquerda, que um dia vai se unir, um dia vão se unir para fazer a vontade de Satanás aqui na terra. Então é besteira você ficar brigando por política, futebol, ficar brigando por coisas vãs. É se voltar para a palavra de Deus, é voltar para pregar a palavra. O que temos que viver hoje, no tempo futuro, no tempo presente para o futuro, é pregar as profecias, é transmitir a palavra de Deus para todas as pessoas. Como eu disse no vídeo anterior, eu queria uma semana de Daniel e outra semana mais uma semana de Apocalipse, para eu pregar para 2.000, 3.000, 5.000 pessoas que pudessem ser, para que as pessoas pudessem ouvir a verdade, ouvir as profecias de detalhe a detalhe. Então, povo de Deus, esqueçam coisas vãs
e se voltem para a palavra de Deus. Não podem ver qual tal companhia é calculada a fazer-lhes mal, e ao mesmo tempo em que constantemente vão assimilando o mundo, não respeitam o caráter, palavras e ações, mais e mais cegos se tornam. A conformidade de uns costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo. Exatamente. O que os incrédulos estão fazendo não mexe com o mundo de Cristo. Jamais converterão. Deus tem o planejamento já para o mundo, que é de restaurar esse mundo. Grande conflito na página 509. Satanás assaltou a Cristo com suas mais cruéis e sutis tentações. Foi, porém, repelido em cada conflito. Aquelas batalhas foram travadas em nosso favor. Aquelas vitórias nos tornam possível vencer. Cristo dará força a todos os que a busquem. Sem o consentimento próprio, ninguém poderá ser vencido por Satanás. O tentador não tem poder para governar a vontade ou forçar a alma a pecar. O fato de Cristo ter vencido deve incluir em seus seguidores coragem para combater varonilmente na peleja contra o pecado e Satanás. Exatamente. Quando nós pecamos, é por nós mesmos. Ele não força ninguém a pecar. Pecamos por nossa natureza pecaminosa. Lucas capítulo 4, versos 5 a 8. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo o poder, a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Quer dizer, ele quis que o próprio Deus, e Jesus também é Deus, se curvasse ao mal. Se Deus é perfeito, se curvasse à imperfeição. Quer dizer, não tem cabimento, né? E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Deuteronômio capítulo 6, verso 13. Exatamente. Que adorarás somente a Deus, e não a outro. Lucas capítulo 4, versos 9 a 12. Levou-o também a Jerusalém, e pôs-lhe sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lance-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropecem com o teu pé em alguma pedra. Salmos capítulo 91, verso 11. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 16. Quer dizer, no deserto, com fome, é que Deus, né, na representação não tem fome, mas Jesus ali na terra, representando a imagem de Deus, ele estava cansado, com fome, e Satanás o tentou. Quer dizer, você está com fome, você está cansado, e uma pessoa está te enchendo o saco, não é ruim? Então, imagine só, Jesus sendo tentado por Satanás. Efésios capítulo 6, verso 12. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade, das regiões celestes, exatamente, que é espírito imundo. Não temos que brigar com as pessoas, brigar entre si, não, é contra
há o espírito da iniquidade, o espírito mau que está vagando aqui na terra. No livro Desejado de Todas as Ações, página 26, a terra, o próprio campo que Satanás reclama como seu, será não apenas redimida, mas exaltada. Nosso pequenino mundo, sob a maldição do pecado, a única mancha escura de sua gloriosa criação, será honrado acima de todos os outros mundos do universo de Deus. Aqui onde o Filho de Deus habitou na humanidade, onde o Rei da Glória viveu e sofreu e morreu, aqui quando ele houver feito novas todas as coisas, será o tabernáculo de Deus com os homens. Exatamente. Quando os cristãos salvos passará 1000 anos no céu com Jesus, nosso Salvador. Depois dos 1000 anos, a nova Jerusalém descerá do céu para a terra, e com a destruição dos ímpios e de Satanás, a terra será restaurada e Deus morará e Deus morará com os homens na nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21, versos 2 a 4. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o meu Deus, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Exatamente. Estarão salvos. Grande conflito na página 670. O objetivo do grande rebelde foi sempre justificar-se e provar que seu governo divino responsável pela rebelião. A esse fim aplicou todo o poder de seu pujante intelecto. Trabalhou deliberada e sistematicamente, e com maravilhoso êxito, levando vastas multidões a aceitar seu modo de ver quanto ao grande conflito, que há de tanto tempo se vem desenvolvendo. Durante milhares de anos, esse chefe conspirador tem apresentado a falsidade em lugar da verdade. Exatamente, o que estamos vendo é mais falsidade do que a verdade. A mentira encobrindo o erro. A mentira encobrindo a verdade. Continuando, Satanás vê que sua rebelião voluntária o inabilitou para o céu. Adestrou suas faculdades para guerrear contra Deus. A pureza, paz e harmonia do céu ser-lhe-ão suprema tortura. Suas acusações contra a misericórdia e justiça de Deus silenciaram agora. A exprobração que se esforçou por lançar sobre Jeová repousa inteiramente sobre ele. E agora Satanás se curva e confessa a justiça de sua excelência. Salmos capítulo 145, verso 10. Todas as tuas obras te louvarão. Ó Senhor, os teus santos te bendirão. Continuando no grande conflito, a história do pecado permanecerá por toda a eternidade como testemunha que a existência da lei de Deus se acha ligada à felicidade de todos os seres por ele criados. À vista de todos os fatos do grande conflito, o universo inteiro, tantos os que são fiéis como os rebeldes, de comum acordo declara: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Mentiras de Satanás no céu, o caráter e lei de Deus, caráter e lugar de Jesus, luta pelos direitos dos anjos. Quer dizer, que o primeiro e o segundo são os mesmos. Ele queria ter o caráter de Deus, ele queria estar no lugar de Jesus ali, como filho do Pai. Ele queria tomar o lugar de Jesus, quer dizer, ele queria se elevar acima também do Pai. Quer dizer, se o Pai está acima e designou o Filho
para governar ali os anjos, todos os anjos ali no universo. Ele queria tomar o trono de Jesus e também do Pai. Ele queria governar o mundo e queria que todos os anjos o submetessem à liderança, que servissem a ele. Perante o universo foi apresentado claramente o grande sacrifício feito pelo Pai e o Filho em prol do homem. É chegada a hora em que Cristo ocupa a sua devida posição, sendo glorificado acima dos principados e potestades, e sobre todo o nome que se nomeia, e sobre o cântico e louvor do que estão os vestidos de branco em redor do trono. Apocalipse capítulo 5, versos 12 e 13. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas e sabedoria, e força e honra e glória e ações de graças. E eu ouvi a toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: aos que estão assentados sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra e glória e poder para todos sempre. Exatamente. Isaías capítulo 28, verso 21. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irá como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, e o seu estranho ato. Ezequiel capítulo 33, verso 11. Disse-lhes: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do inimigo do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Quer dizer, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, basta ele se arrepender. Ezequiel capítulo 28, versos 6 a 8 e 16 a 19. Por que estimas o teu coração, como se fora o coração de Deus? E eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desempenharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria, e marcharão o teu resplendor, a cova te farão descer, eu te farei perecer, ó querubim protetor. Entre pedras afogueadas, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. E tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Grande espanto te tornaste, e nunca mais será para sempre. Isaías capítulo 9, verso 5, 34, verso 2. Toda a armadura daqueles que pelejam com cuidado, e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto no fogo. A indignação do Senhor está sobre todas as ações, e o seu furor sobre todo o exército delas. E ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança. Salmos capítulo 11, verso 6. Fará chover sobre o perverso os brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte de seu cálice. Malaquias capítulo 4, verso 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte lhes não deixará nem raiz nem ramo. Isaías capítulo 34, verso 8. O dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela luta de Sião. Está chegando o povo de Deus. O dia do Senhor está chegando, quando o Senhor aparecerá no céu, com poder e glória. Grande conflito na página 672 e 673. Todos são punidos segundo as suas ações, tendo sido os pecados dos justos transferidos para Satanás,
tem ele de sofrer não somente pela sua própria rebelião, mas por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer. Não chamas purificadoras, os ímpios são finalmente destruídos, raiz e ramos. Satanás, a raiz, seus seguidores, os ramos. A penalidade completa da lei foi aplicada, satisfeitas as exigências da justiça. E o céu e a terra, contemplando, declaram a justiça de Jeová. Está sempre determinada a obra da ruína de Satanás. Durante 6.000 anos efetuou a sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o universo. A criação inteira tem igualmente gemido e estando em dores de parto. Agora as criaturas de Deus estão sempre livres de sua presença e tentações. Apocalipse capítulo 21, versos 1 a 3. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus. Apocalipse 21, versos 4 e 5. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. As primeiras coisas são essas que estamos vivendo. E o que estava sentado sobre o trono disse: E eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Exatamente, eu creio e sempre vou crer. Grande conflito na página 678. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação do harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas animadas e inaminadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Então, povo de Deus, esse foi a palestra Fé, Vida e Evidências, a segunda parte do vídeo do Grande Conflito. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!